Bom, então na aula de hoje vamos falar aí então da funcionalidade de texto para colunas do Excel, tá? Ela é uma funcionalidade maravilhosa para ajustar bases de dados, principalmente quando a gente extrai aí de uma fonte da internet ou de um sistema, então que a gente recebe essa base de algum lugar. Então essa funcionalidade ajuda a gente a separar as informações, às vezes, que estão todas juntas dentro de uma mesma célula, tá? Só é importante que exista alguma regra para essa separação, ok? Bom, nesse primeiro exemplo aqui que eu falei, que eu tô passando para vocês, é uma extração de um extrato bancário, tá? Separado por vírgulas, que é um arquivo CSV. Então, nesse arquivo aqui, deixa eu aumentar o zoom para vocês. Ó, veja só. Então, a gente tem aqui, ó, uma data separada pela vírgula, um outro valor aqui, que está entre aspas, separado por vírgula, o nome saldo anterior, separado por vírgula, aspas também, separado por vírgula, um outro valor, e separado por vírgula, um outro valor. E aí, baseado, né, na fonte original, eu coloquei aqui as variáveis, então, que a gente vai ter. A gente vai ter data, a gente tem, no caso, a dependência, a origem, que seria esse segundo campo aqui, o histórico, que é essa terceira variável, data do balancete, que é essa quarta variável aqui, número do documento, que seria essa daqui, e o valor, que seria essa última, tá? Então, como que a gente faz, Tarsila, para pegar disso aqui e separar aqui, então, certinho com a função, com a funcionalidade texto para colunas? Então, você vai fazer o seguinte, primeiro você marca as suas informações, no caso, então, todas elas estão separadas por vírgula, tá bom? Então, eu vou marcar todas elas, vou marcar só a coluna, tá? E aí, lá na aba, aqui na guia, dados, ela tá bem aqui, ó, ferramentas de dados, bem grandona, texto para colunas, ó. Texto para colunas, divida uma única coluna de texto, é uma coluna só, tá bom, gente? Em várias colunas. Por exemplo, você pode separar uma coluna de nomes completos em colunas separadas de nome e sobrenome. Você pode escolher como dividir largura fixa ou divisão em cada vírgula, ponto ou outro caractere. Então, no caso aqui, a gente vai pelo delimitado, que é com vírgula. Então, vamos acionar. E essa aqui, então, é a tela do texto para colunas, né? Então, ele abre aqui o assistente e a primeira coisa que você tem que escolher é o tipo de campo que melhor descreva seus dados. Então, pode ser delimitado quando tem um caractere que separa cada campo, que no meu caso é a vírgula, e tem uma largura fixa, que a gente vai ver depois, que, ó, campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo. Então, normalmente, eles têm o mesmo número de caracteres, tá bom? Então, vamos usar aqui o delimitado, já que o nosso exemplo está separado por vírgulas, e vamos, então, avançar. Aqui em avançar, então, a gente tem, ó, uma série de delimitadores aqui que a gente pode usar. Pode ser por tabulação, pode ser por ponto e vírgula, espaço ou um outro caractere. Então, aqui é que você vai escolher o caractere que está separando os seus campos. No meu caso, é a vírgula que está separando. Então, eu venho aqui e marco vírgula. Posso até desmarcar esse daqui, tá? E aí, olha só, aqui em visualização dos dados, ele já me dá uma prévia do que vai acontecer, ó. Então, aqui eu já consigo passar o olho e ver se ele está separando certinho. No meu caso, está. Ok? Ó, tá todas as datas aqui certinha, aqui as descrições, tá? E aqui, ó, também tem essa opção, considerar delimitadores consecutivos como um só e o qualificador de texto. Então, o meu qualificador de texto, no caso, é a aspa duplas, ó. Tá vendo aqui, ó? Aspas duplas tá qualificando como texto. Então, quando ele faz, ó, ele já tá tirando. Se eu deixasse essas aspas simples, ó, ele não ia considerar essas aspas duplas como texto, então ele ia manter. Mas no meu caso não precisa manter porque é um texto, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, aspas duplas, então ele vai tirar. De todo mundo que tem essas aspas duplas, ele tá tirando. Ok? Vou avançar, ó. Então, a gente pode ainda colocar o destino, ó. Então, o destino aqui já tá com a célula do A6. Então, aqui ele vai te dar algumas coisas mais avançadas. Então, aqui a gente não precisa mexer em nada, ó. No exemplo, já te dá exatamente o que você precisa, que no meu caso é isso aqui,
tá? Ó, tá tendo aqui, ó, formato dos dados da coluna. Você pode falar que isso aqui tá no formato de data, ó. Aí tá, ó, data, mês e ano, você pode falar pra ele. Esse outro também tá no formato de data, ó, data, mês e ano. Vamos ver o que mais. Esse aqui, deixa eu só ver se eu consigo já falar que é número. Não, então não tem problema. Depois a gente consegue transformar isso aqui em número mesmo, tá bom? Então eu já falei que as outras duas colunas são datas, que é o mais importante aqui pra gente. E depois a gente vai ter que manipular essa daqui pra virar número. Vamos concluir? Olha que legal. Ele já foi direto para as colunas, então. Então, você não precisa já deixar o cabeçalho, tá, gente? Eu já deixei para facilitar, mas os seus dados não vão aparecer o cabeçalho. Você vem aqui depois e coloca o cabeçalho direitinho. Então, aparece aqui já as datas. Já está tudo com formato de data, tá? Tanto que se eu colocar aqui no formato geral, ó, página inicial, ó, já tá aqui como data, tá vendo? Se eu colocar geral, ó, já é o número de série do Excel. Então, não é um texto, ele tá como data. Tá certo? Aí, dependência de origem é um texto mesmo, tá tranquilo. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Aí, histórico, ó, são os textos do histórico. Data do balancete, vamos ver se tá como data também, ó. Já não tá, tá com uma data errada, olha só. Porque tá 3/42/017. Esse aqui, ele fez uma manipulação errada, pelo menos. Ó, nesses aqui já tá mais certo. Ó, vamos ver aqui. Ó, esses aqui que estão alinhados aqui, tá tudo certo. Vamos ver esse outro aqui. Também tá como data. Para você verificar se tá tudo como data direitinho, você pode marcar e pedir para ficar como geral. Vamos ver. Ó. Então, todos esses que mudaram para número de série do Excel, eles estão corretos. Esses aqui estão errados, tá? Então, a gente pode dar uma olhada no original, que não vai estar aqui, mas provavelmente aqui ficou separado aqui errado, ó, com 2 dígitos, ó. Porque é 3/4/2017. Esses aqui também. Pronto. Agora tá como data certinho, vamos transformar em geral pra gente ver? Ah, agora sim. Então, vamos voltar todo mundo pra data normalmente, de novo. Data abreviada. Agora sim, tá todo mundo certinho. Tá? O alinhamento não tá certinho, porque eu tenho que colocar aqui, ó, que todo mundo é centralizado. Pronto, melhorou, né? Agora aqui, isso aqui é o número do documento. Esses números do documento, normalmente a gente não precisa arrumar, então, mas aqui já tá, deixa eu ver se já tá como número. Vou mandar formatar. Já tá como número. Todos aqui estão como números. Deixa eu ver. Deixa eu mandar alinhar aqui no meio. Olha lá. Todo mundo tá como número, tá? Porque tá com essa anotação aqui científica, né? Então, tá todo mundo aqui como número. Vou deixar como geral. E agora o valor. O valor aqui... O valor aqui, no caso, é que tá com essa separação aqui, ó, de ponto, ao invés de ser a vírgula, certo? Então, uma forma que vocês podem usar é o substituir. Então, você pode marcar toda a coluna, tá? Caso você queira. Ou, se vocês quiserem com função, tem a função substituir também, que é uma função de texto, que vai ter aula aqui no canal. Então, você pode usar aqui, então, a função substituir, que aí você substitui, então, dentro do texto, este texto. Qual é o texto antigo que você quer substituir? O ponto, então você coloca entre aspas, porque é um texto. E qual é o novo texto? A vírgula, também entre aspas, tá? Vou fechar e vou dar um Enter. Olha só, agora ele transformou, então, no número. Ok? Vamos formatar pra gente ver se tá certinho. Deixa eu aumentar aqui as casas decimais, ó. Não tá funcionando, então quer dizer que não é um número ainda, porque a função substituir é o quê? É uma função de texto. Então, para virar o número, a gente usa a função valor, tá? Ela que força a ser um número. Agora sim, ó, posso aumentar as casas decimais, diminuir. Agora, ela é um número, tá bom? A função substituir, lembrando, ela é uma função de texto, tá? Uma outra forma, então, é a gente marcar esses valores e usar aí o atalho Ctrl+U, que é de substituir. Ah, Tarsila, não entendi esse atalho. Você pode vir também aqui, ó, na página inicial, localizar e selecionar, aí tem aqui, ó, substituir. Tá bom? Então, aqui dentro do substituir, eu vou localizar o quê? Tudo que for ponto,
e vou substituir por vírgula. E clico aqui, ó, substituir tudo. Ok? Então, ele substituiu. Vamos ver se ele virou um número. Vamos aumentar aqui, ó. Ó, já virou um número automaticamente. Tá bom? E já tirou, ó. Quem tinha vírgula 00, ele já tirou, já deixou arrumadinho. Vamos deixar ele também centralizado. Então, pronto. Todo mundo agora aqui é um número, tá? Esses aqui é que provavelmente estão com problema. Deixa eu ver. Não, tá certinho. Ok? Eu vi um número tão grande. Então, é dessa forma então, que você pode fazer esse tratamento aqui para os valores que estavam como ponto, né? Ao invés de ser vírgula. Bom, um outro exemplo aqui é dessa separação, então, de cidade e UF. E aqui eu quero, no caso, separação. Então, nessa célula vai ficar a cidade e nessa daqui vai ficar o F. Então, vamos lá marcar as nossas informações. E nosso caso aqui agora, o delimitador é um espacinho. Espacinho não, é um tracinho. Tá? E também tem espaço aí, mas o espaço, ele não representa muito. Por exemplo, aqui, ó, Rio Branco. Ele tem um espaço aqui, né? Então, depois a gente pode usar uma outra função que vai ajudar a gente a arrumar para tirar esses espaços, tá? Então, primeiro vamos usar o texto para colunas. Vocês vão vir lá em dados, texto para colunas, delimitado, porque está separado por um delimitador, que no caso é o tracinho. Hífen, né, gente? É hífen. Então, aqui, ó, é tabulação não, ponto e vírgula não, espaço também não, outros. E aí eu venho aqui e coloco, então, que o meu delimitador é um tracinho. Ó, ele já deu uma prévia aqui, ó, ele tirou, então, tracinho, ó, de todo mundo. Só que, tá vendo que tem um espacinho aqui antes? Porque, ó, o DF tá colado. Esse aqui tem um espaço. Então, depois a gente vai ver como tirar esse espaço. Vamos, então, aqui concluir. E, ó, então já separou a cidade da UF, né? Mas, Tarsila, teve um probleminha aqui. Por exemplo, Porto Alegre. Ele tem um tracinho, né? Que é de Porto, tracinho, Alegre. Então, assim, nesses casos, assim, você dá uma olhada para ver quantos foram, né? Aí você pode mandar aqui, ó, substituir tudo que for Porto por Porto Alegre, né? Pode ser aí uma substituição que você faça. Se for muitos registros, né, que não dá para arrumar na mão. Porto por Porto Alegre. A gente não tem esses espaços todos, né? Pronto, já substituí. E aqui, no caso, então, eu vou trazer RS para cá e RS para cá. Então, podem acontecer esses tipos de problema, tá bom? E aí, vocês corrigem aí conforme for. E que nem eu falei pra vocês, ainda tá com um espacinho aqui antes, né? Vamos ver se aqui ficou um espaço depois? Ficou também. Então, uma função muito boa aí pra arrumar esse tipo de problema é a função arrumar. Mas aí você vai precisar, então, dessa coluna, né, a mais aqui pra ajustar. Aqui, quando for uma palavra só, gente, sem ser com uma função, eu indico usar o substituir, ó. Você substitui, então, tudo que for espaço por nada, tá? Não tem nada aqui e aqui tem um espacinho. Aí eu substituo tudo, ó. E agora sim, ó, tá todo mundo coladinho. Agora aqui pro nome das cidades, como eu não tenho como saber, pode ter esse espaço aqui entre, né? Então, o que eu indico para vocês é usar uma coluna auxiliar. Vocês vêm, usam a função arrumar. Eu quero arrumar esse texto aqui e dá um Enter. A função arrumar, ela vai tirar todos os espaçamentos que tem antes, depois e duplicados. Duplicados, triplicados, quadruplicados, tá bom? Ele vai tirar esses espaços e vai deixar tudo como espaço simples. Então, ó, já puxei a função, vou dar um Ctrl C, venho aqui e colo por cima. Página inicial, colar valores, tá? Tem que ser como colar valores, para vir só os resultados, para não vir a função, tá? Então, agora sim, olha só, não tem nada antes e não tem nada depois, tá? De nenhuma. Aí eu posso deletar aqui agora. Tá bom, gente? Então, seria essa forma que eu faria esse ajuste aqui de uma delimitada, tá? Agora aqui, então, a gente tem uma informação que tem o mesmo espaçamento. Por exemplo, o código é sempre os 3 primeiros dígitos. 3 primeiros não, 6 primeiros dígitos. A UF são os próximos 2 dígitos e a data é o restante. Então, como que eu posso fazer esse ajuste? Vamos marcar de novo os nossos dados.
Marquei todo mundo. Texto para colunas lá em dados, ó, dados, texto para colunas. Só que agora, ao invés de usar o delimitado, que não tem nada separando eles, eu vou usar a largura fixa, tá? E aí, agora em largura fixa vai ser essa visão aqui que a gente vai fazer, ó. Então, para criar uma linha de quebra aqui, você tem que clicar na posição que você deseja. Por exemplo, eu quero bem aqui, ó. Então, eu vou e clico. Tá vendo que eu criei uma linha que tá separando? Eu posso dar só uma checada até o final para ver se ela tá separando certinho, ó. Então, ela vai separar bem aí, onde eu fiz essa marcação. Para colocar outra, é só você dar outro clique. Ai, Tarsila, eu apertei sem querer. Como é que faz para excluir, ó? Para excluir uma linha, clique 2 vezes. Então, você vem, ó, clicou 2 vezes, ele sumiu. E para mover uma linha, clique na linha e arraste. Então, se você clicar aqui, ó, e arrastar, ó, você consegue posicionar também direitinho, tá bom? Então, isso aqui também tem muita base de dados que vem assim, ó, todo mundo com a mesma, a quantidade, você vê pela quantidade de caracteres qual que é o campo. Então, você vem aqui e vai fazendo as suas marcações. Então, eu vou concluir, e olha que bonitinho, ele já fez a separação. Só faltou aí formatar a data como data, né, que tá como um número aí, bonito, todo estranho. Então, eu vou vir aqui, página inicial, vou formatar como data abreviada e pronto, já virou uma data aí pro Excel. Tá certo, gente?